James era um CEO respeitado. Um homem acostumado a grandes decisões, contratos importantes e reuniões silenciosas, onde cada palavra podia valer milhões. Mas havia uma decisão que nem todo o seu dinheiro podia resolver. O pai de James aceitaria Dieppe? Para muitos, Dieppe era apenas uma moça pobre do campo. Uma mulher simples, que cuidava da horta, vendia legumes no mercado e vivia com pouco. Mas, às vezes, é justamente numa casa pequena que mora o coração mais digno. E antes de viajar para fora do país, o pai de James receberia algo inesperado das mãos da mãe de James. Um pequeno caderno. E dentro dele, uma verdade que poderia mudar tudo. Agora eu pergunto a você: se você fosse pai ou mãe, julgaria a pessoa amada do seu filho pela pobreza dela? Ou pela maneira como ela vive quando ninguém está olhando? Olá, meus queridos amigos. Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante sobre amor, família, orgulho, perdão e dignidade. Antes de começarmos, deixe seu like, inscreva-se no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo. Sua presença torna esta história ainda mais especial. Agora, vamos começar. Naquela manhã tranquila no campo, Dieppe acordou cedo, como sempre fazia. O sol ainda estava suave e o ar carregava aquele cheiro simples de terra molhada. Ao lado dela, Raki caminhava devagar, abanando o rabo, como se entendesse cada preocupação de sua dona. Dieppe se aproximou da pequena horta e parou por alguns segundos. As folhas dos legumes estavam mordidas, algumas quase destruídas. Os vermes tinham atacado durante a noite. Ela suspirou, mas não reclamou. Aquela horta era pequena, mas para Dieppe significava muito. Era dali que vinha parte do seu sustento. Era com aquelas verduras que ela conseguia algum dinheiro no mercado. Dieppe se agachou, tocou uma folha machucada e falou baixinho, como se conversasse com a própria terra. Parece que hoje teremos muito trabalho. Raki olhou para ela, quieto. Dieppe sorriu de leve e passou a mão na cabeça dele. Fique em casa, Raki. Seja bonzinho. Mais tarde, eu compro algo gostoso para você. Mesmo com a horta ferida, Dieppe não perdeu a calma. Ela não tinha uma vida fácil, mas havia nela uma força silenciosa. Dieppe era pobre, mas nunca foi fraca. E naquele mesmo dia, longe daquele pequeno jardim, James também começava uma manhã difícil. Enquanto Dieppe cuidava da horta no campo, James estava cercado por papéis, telefonemas e decisões urgentes. O fim do ano sempre era pesado para ele. Como CEO, James precisava revisar relatórios, conferir documentos, aprovar pagamentos e garantir que tudo estivesse em ordem antes do feriado de Ano Novo. Na mesa dele havia pastas abertas, notas fiscais, contratos e registros de despesas. Um funcionário ligou para confirmar os detalhes de uma compra grande de madeira. James ouviu com atenção e respondeu com calma, mas com firmeza. Preciso que tudo esteja claro. Valores, datas, recibos e comprovantes. Nenhum detalhe pode ficar perdido. Logo depois, outro funcionário informou sobre a manutenção das máquinas. James perguntou se os equipamentos estavam funcionando bem. Quis saber se os trabalhadores poderiam sair tranquilos para passar o feriado com suas famílias. Ele era exigente, mas não era frio. James sabia que por trás de cada relatório havia pessoas, famílias, responsabilidades, esperanças para um novo ano. Mesmo assim, no meio de tantas tarefas,
seus pensamentos voltavam para Dieppe. Ele imaginava Dieppe sozinha na horta, talvez com as mãos sujas de terra. Talvez tentando salvar as verduras atacadas pelos vermes. Talvez sorrindo para Raque, mesmo cansada. James respirou fundo. Ele podia comandar uma empresa. Podia resolver problemas difíceis. Podia falar com investidores, diretores e funcionários. Mas havia algo que ele ainda não conseguia controlar: o coração do próprio pai. O pai de James havia sido duro com Dieppe no passado. Ele achava que uma moça pobre do campo não combinava com a vida de um CEO. Talvez pensasse que Dieppe se aproximava de James por interesse. Talvez tivesse medo de ver o filho sofrer. James entendia esse medo, mas entender não apagava a dor. Porque cada palavra fria dita contra Dieppe também feria James. Naquela manhã, enquanto assinava o último documento, James olhou pela janela do escritório. As ruas estavam cheias de pessoas se preparando para o feriado. Mas dentro dele havia apenas uma pergunta: será que seu pai algum dia olharia para Dieppe sem preconceito? Será que conseguiria ver nela não a pobreza, mas a dignidade? James fechou a pasta devagar. O trabalho estava quase terminado. Mas a maior preocupação do seu coração ainda estava longe de terminar. Enquanto James carregava aquela preocupação, em silêncio, havia alguém na família que já observava Dieppe há muito tempo. E era a mãe de James. Ela não falava muito, não levantava a voz, não discutia com o marido na frente dos outros, mas seus olhos percebiam coisas que muitos ignoravam. Desde o começo, a mãe de James sabia que Dieppe não era uma mulher comum. Ela via algo naquela moça simples do campo, algo que não podia ser comprado com dinheiro. Por isso, em vez de julgar Dieppe pelas roupas simples, pela casa pequena ou pelas mãos marcadas pelo trabalho, ela começou a observá-la com paciência. Sem que Dieppe soubesse, a mãe de James perguntava discretamente sobre ela. Conversava com pessoas do vilarejo. Ouvia histórias pequenas, mas importantes. Soube que Dieppe acordava cedo todos os dias, que cuidava da horta sozinha, que vendia legumes no mercado sem pedir ajuda a James. Soube também que, mesmo tendo pouco, Dieppe às vezes ajudava vizinhos mais pobres do que ela. Uma vez dividiu ovos com uma senhora doente. Outra vez, entregou verduras sem cobrar para uma família que passava dificuldade. E havia algo que tocou profundamente o coração da mãe de James. Dieppe nunca falava mal da família de James, mesmo depois de ter sido julgada, mesmo depois de ter sido vista como uma mulher interesseira, mesmo depois de ter chorado em silêncio. Quando alguém perguntava se ela estava magoada, Dieppe apenas respondia com calma: pais querem proteger seus filhos. Eu entendo. A mãe de James anotava tudo em um pequeno caderno. Não para controlar Dieppe, não para testar Dieppe, mas para guardar a verdade. Porque ela sabia que um dia o marido precisaria enxergar com os próprios olhos aquilo que o orgulho não deixava ver. Na noite antes da viagem do pai de James para fora do país, a mãe de James entrou no escritório dele. Ele estava arrumando alguns documentos. Parecia cansado, mas ainda firme, como sempre. Ela colocou o pequeno caderno sobre a mesa. O pai de James olhou para o objeto e franziu a testa. O que é isso? A mãe de James respondeu com voz tranquila. É sobre Dieppe. Ele suspirou, como se não quisesse começar aquela conversa, mas ela não recuou.
Antes de decidir se ela é digna do nosso filho, leia isto. Não leia como um homem rico, leia como um pai. O pai de James ficou em silêncio. A mãe de James então acrescentou: a pobreza dela está do lado de fora, mas a dignidade dela está por dentro. E isso, meu marido, é algo que dinheiro nenhum consegue comprar. Depois dessas palavras, ela saiu devagar. E o pai de James ficou sozinho, olhando para aquele pequeno caderno. Pela primeira vez, ele sentiu que talvez tivesse julgado Dieppe cedo demais. Na manhã seguinte, o pai de James saiu cedo. Ele não levou o motorista, não levou assistentes, não levou presentes caros. Levou apenas o pequeno caderno que a mãe de James havia colocado sobre sua mesa. Durante o caminho até a casa de Dieppe, ele permaneceu em silêncio. As palavras da esposa ainda ecoavam em sua mente. Não leia como um homem rico, leia como um pai. Quando chegou ao pequeno vilarejo, ele desceu do carro e caminhou devagar pela estrada de terra. A casa de Dieppe era simples, com um quintal modesto e uma horta ao lado. Algumas folhas ainda estavam machucadas pelos vermes. Havia marcas de trabalho em todos os cantos, mas tudo estava limpo, cuidado e em ordem. Dieppe estava perto da horta quando viu aquele homem se aproximando. Por um instante, ela ficou surpresa. O senhor? O pai de James parou diante dela. Seu rosto era sério, mas não tão frio como antes. Dieppe, eu vim falar com você, se não for incômodo. Dieppe limpou as mãos na roupa simples e respondeu com respeito. Claro, por favor, entre. Ela não perguntou por que ele tinha vindo. Não demonstrou medo. Também não tentou agradá-lo demais. Apenas abriu a porta de sua casa com a educação de quem não tinha riqueza para oferecer, mas tinha respeito. Dentro da casa, o pai de James olhou ao redor. A mesa era pequena. As cadeiras eram antigas. Na cozinha havia poucos ingredientes. Dieppe percebeu o olhar dele e falou com sinceridade. Eu ainda não preparei nada especial, mas, se o senhor aceitar, posso fazer uma refeição simples. Ele pensou em recusar, mas então lembrou outra frase escrita no caderno da esposa. Dieppe não tem muito, mas sempre oferece o melhor que possui. O pai de James assentiu. Eu aceito. Dieppe foi até a cozinha. Preparou arroz, legumes da própria horta e alguns ovos das galinhas que criava no quintal. Não havia pratos luxuosos, não havia carne cara, não havia vinho, nem decoração bonita, mas havia cuidado. Cada movimento de Dieppe era calmo. Ela lavava os legumes com atenção, escolhia as melhores folhas, quebrava os ovos com delicadeza. Quando a comida ficou pronta, ela colocou tudo sobre a mesa. É uma refeição simples, disse Dieppe, com um pequeno sorriso. Espero que o senhor não se importe. O pai de James olhou para os pratos. Durante muitos anos, ele havia se sentado em mesas cheias de comidas caras. Mas naquele momento, diante daquele arroz simples, daqueles legumes e daqueles ovos, ele sentiu algo diferente. Não era luxo, era verdade. Dieppe serviu primeiro a ele. Depois colocou comida para si mesma. Ela não falou sobre o quanto trabalhava. Não reclamou da pobreza. Não mencionou as palavras duras que já tinha ouvido daquela família. Apenas perguntou: o senhor tem cuidado bem da saúde? A pergunta foi simples, mas o pai de James percebeu que não havia interesse escondido nela. Havia apenas gentileza. Enquanto comia, ele se lembrou de outra anotação no caderno.
Mesmo quando é ferida, Dieppe não responde com amargura. Ele ergueu os olhos e observou a jovem à sua frente. As mãos dela tinham sinais de trabalho. O rosto dela trazia cansaço, mas sua postura era serena. Ela não parecia uma mulher tentando entrar em uma família rica. Parecia uma mulher tentando viver com dignidade. O pai de James mastigou devagar. A comida era simples, mas tinha um sabor que ele não esperava. Talvez fosse o sabor da terra. Talvez fosse o sabor do esforço. Ou talvez fosse o sabor de uma verdade que ele demorou demais para aceitar. Naquele pequeno lar, sentado diante de uma refeição pobre, o pai de James começou a entender de que não tinha muito dinheiro, mas tinha algo que muitos ricos perdem com o tempo. Ela tinha respeito por si mesma e tinha um coração que não se vendia. Depois da refeição, Dieppe começou a recolher os pratos. O pai de James ficou sentado por alguns segundos, olhando para a pequena mesa vazia. Aquela mesa não tinha nada de valioso aos olhos do mundo, mas, de alguma forma, havia ensinado a ele uma lição que muitos salões elegantes nunca ensinaram. Dieppe se levantou para levar os pratos à cozinha, mas ele falou com voz baixa. Dieppe, espere um pouco. Ela parou. O pai de James respirou fundo. Para um homem acostumado a dar ordens, pedir perdão era mais difícil do que assinar qualquer contrato. Ele olhou para Dieppe e disse: Eu vim aqui hoje porque precisava falar com você antes da minha viagem. Dieppe permaneceu em silêncio. Seu rosto era respeitoso, mas seu coração já conhecia o peso daquela voz. Ele continuou: Eu fui injusto com você. Dieppe abaixou os olhos por um momento. O pai de James apertou as mãos sobre a mesa. Quando soube que James amava uma moça simples do campo, eu tive medo. Medo de que ele fosse enganado. Medo de que alguém se aproximasse dele por causa do dinheiro, do nome, da posição. Ele fez uma pausa. Mas o meu medo virou julgamento. E o meu julgamento feriu você. Dieppe não respondeu imediatamente. Lá fora, o vento mexia devagar nas folhas da horta. Haki estava deitado perto da porta, quieto, como se também sentisse a seriedade daquele momento. O pai de James falou novamente. Hoje, nesta casa, eu vi algo que não tinha permitido a mim mesmo enxergar antes. Você não pediu nada, não tentou provar nada. Não falou mal de mim, apenas me recebeu com respeito. A voz dele ficou mais suave. Eu sinto muito, Dieppe. Dieppe respirou lentamente. Ela poderia ter lembrado cada palavra dura. Poderia ter perguntado por que ele só percebia aquilo agora. Poderia ter chorado. Mas Dieppe escolheu a calma. Eu fiquei magoada, ela disse. Mas eu entendo que um pai queira proteger o filho. O pai de James levantou os olhos, surpreso com aquela resposta. Antes que ele pudesse falar, o som de um carro se aproximou. Poucos instantes depois, James entrou pelo portão. Quando viu o pai sentado à mesa de Dieppe, seu rosto mudou. Pai, Dieppe se virou rapidamente. James caminhou até eles, preocupado. O que aconteceu? O senhor veio falar com Dieppe? Havia tensão em sua voz. Não era falta de respeito, era medo. Medo de encontrar Dieppe ferida outra vez. O pai de James percebeu isso e, pela primeira vez, não se ofendeu. Ele apenas se levantou devagar. James, eu entendo a sua preocupação. James olhou para Dieppe, procurando algum sinal de tristeza. Ele disse alguma coisa que machucou você? Dieppe balançou a cabeça. Não, James, está tudo bem. Mas James ainda parecia inquieto.
Então o pai de James falou com firmeza, mas sem dureza. Desta vez eu não vim separar vocês. O silêncio caiu sobre a pequena casa. James ficou imóvel. O pai continuou. Eu vim porque precisava aprender a olhar para Dieppe de forma justa. Não como uma mulher pobre. Não como alguém que poderia tirar algo de vocês, mas como uma pessoa que merece ser vista pelo que realmente é. James respirou fundo, como se um peso antigo começasse a sair de seu peito. O pai de James olhou para Dieppe. E hoje eu vi. Depois virou-se para o filho. Você escolheu uma mulher simples, James. Mas não escolheu uma mulher pequena. Dieppe abaixou o rosto, emocionada. James ficou em silêncio. Naquele instante, dentro daquela casa humilde, algo começou a mudar. Não apenas entre Dieppe e o pai de James, mas dentro da própria família de James. O pai de James ficou em silêncio por mais alguns segundos. Depois, colocou a mão dentro do bolso do paletó e tirou o pequeno caderno. James olhou para aquele objeto, confuso. O que é isso, pai? O pai de James passou os dedos pela capa simples do caderno e respondeu. Foi sua mãe quem me entregou. James ficou imóvel. Dieppe também levantou os olhos, surpresa. O pai de James continuou, com a voz mais baixa. Sua mãe tem observado Dieppe há muito tempo, sem fazer barulho, sem interferir, sem tentar controlar o destino de vocês. Ele abriu o caderno devagar. Ela escreveu sobre a forma como Dieppe trabalha, sobre como ela vive com pouco, mas não perde a dignidade, sobre como ela nunca pediu dinheiro a você, sobre como ela ajudou pessoas ainda mais pobres, e sobre como ela nunca falou mal da nossa família, mesmo depois de ter sido ferida. James sentiu os olhos arderem. Ele não sabia que a mãe havia guardado tudo aquilo em silêncio. Por muito tempo, James pensou que estava sozinho defendendo aquele amor, mas agora entendia que sua mãe também estava ao lado dele. Só que de uma maneira discreta, paciente e sábia. Dieppe levou a mão ao peito. Ela não esperava aquilo. Nunca imaginou que alguém da família de James pudesse ter visto suas pequenas lutas. Muito menos que a mãe de James tivesse protegido sua verdade em um caderno. O pai de James fechou o caderno e olhou para ela. Dieppe. Minha esposa me disse que eu não deveria olhar para a sua pobreza. Eu deveria olhar para o seu coração. Ele respirou fundo. Hoje eu entendi. James se aproximou de Dieppe e segurou sua mão. Desta vez não havia pressa. Não havia vergonha. Não havia necessidade de explicar o amor deles. O pai de James olhou para os dois e disse: Cuidem bem um do outro. O amor de vocês ainda terá desafios. Mas agora eu não quero ser um deles. Pouco depois ele se despediu. Do lado de fora, o céu começava a ficar mais claro. O vento passava pela horta, tocando as folhas machucadas, mas ainda vivas. James ficou ao lado de Dieppe por alguns instantes. Então ele sorriu de leve e disse: Terminei meus trabalhos antes do feriado. Quero ficar alguns dias aqui com você. Dieppe olhou para ele, surpresa. Aqui? Na roça? James assentiu. Sim. Quero aprender a cuidar da horta. Quero entender o seu cansaço, o seu silêncio, a sua vida. Não quero amar você apenas de longe. Dieppe sorriu. Trabalhar na terra não é fácil, James. Ele olhou para as mãos dela e respondeu: Eu sei. Mas se eu quero caminhar ao seu lado, preciso conhecer o caminho onde seus pés pisaram. Naquela tarde, James arregaçou as mangas. Ao lado de Dieppe, ele regou as plantas.
retirou folhas estragadas e ajudou a cuidar da pequena horta. Raqui correu pelo quintal feliz. E pela primeira vez, a casa simples de Dieppe parecia carregar uma paz nova. Porque o amor verdadeiro não exige que alguém abandone suas raízes. Ele ensina duas pessoas a respeitarem o mundo uma da outra. Dieppe continuava sendo uma mulher pobre do campo. Mas agora, o pai de James via nela algo maior que riqueza. Via dignidade, via bondade. Via uma mulher capaz de amar sem se vender e perdoar sem se diminuir. E essa talvez seja a grande lição desta história. Uma família não se cura apenas com dinheiro. Ela se cura quando alguém tem coragem de reconhecer seus erros. Quando uma mãe protege com sabedoria, quando um pai aprende a pedir perdão, e quando uma mulher ferida escolhe não perder a ternura. Agora eu pergunto a você, se você fosse Dieppe, conseguiria perdoar o pai de James completamente? Ou algumas feridas precisam de mais tempo para cicatrizar? Escreva sua opinião nos comentários. E se esta história tocou o seu coração, deixe seu like e inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias de amor, família e perdão.